Bem-vindo, amigo, ao programa Voz e Ação. É sempre uma satisfação estar com você toda semana aqui por este canal. Hoje, a nossa convidada, doutora em literatura, foi minha professora há muitos anos atrás, né? Mas depois tivemos a satisfação de quase fazer um doutorado juntos e hoje a doutora Maria José Ribeiro, a popular Tuca, é detentora de um currículo invejável, em especial de contribuição para a nossa Universidade de Blumenau, a FURB. É com muita satisfação que recebemos no programa de hoje a doutora Maria José Ribeiro, escritora também, especialista em Clarice Lispector, e que vai estar conversando conosco sobre vários temas, inclusive na questão da produção da leitura, geração de leitura, tentando fazer também um paralelo com a questão tecnológica e leitura, enfim, vamos caminhar hoje com literatura. Minha amiga Tuca, como eu costumo chamar, doutora Tuca, satisfação em recebê-la. Obrigada pelo convite, satisfação também. Tuca, lembra dos velhos tempos de qualidade da comunicação? Com certeza. Isso foi em 98? 98. Quando fizemos o nosso curso de especialização em qualidade da comunicação e ali nos conhecemos. Aliás, foi dessa parceria, Tuca, que surgiu um livro que eu escrevi mais tarde, Ética e Estética na Voz Parlamentar. E você foi a minha orientadora naquela época. Obrigado pela motivação e pelo incentivo. E deu certo, né? Chegamos ao doutorado lá. Mas, Tuca, falando em literatura, como é que começou o teu amor, a tua paixão pelos livros? Essa paixão geralmente vem de infância, assim, de criança, né? E a gente vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. A entrada no curso de letras, o curso de letras abre várias portas e uma delas é a literatura, no caso, né? O contato é mais específico, mais profundo com a arte da palavra. Você começou cedo na FURB, né? Sim. Uhum. Logo que terminou já o curso, já ingressou no magistério? Já tinha terminado um primeiro curso de especialização, né, que a gente chama de pós, e logo comecei a lecionar, mas essa paixão ela toma forma, acredito que dentro do próprio curso, primeiro como aluna, né? E hoje já há muitos anos como professora ali, do curso de letras mesmo, né? E como é que foi essa transição do gosto pela leitura, pela opção profissional, né? em estar produzindo leitores? Como é que foi essa transição? Essa transição vem das nossas atividades nas escolas. O magistério é muito rico, né? Nós vamos tendo contato com diferentes realidades e a leitura ela é sempre algo dialógico, né? De mão dupla e ligado à sociedade. Quando a gente vê, a gente está inserido num contexto e depois inserindo nossos alunos nesse contexto pelo viés da leitura, né? Se fala muito hoje, Tuca, nessa disputa quase, digamos assim, desleal entre o livro e a tecnologia. Eu acho que os nossos telespectadores sentem isso, principalmente quem tem filhos pequenos. Tuca, como é que você vê hoje como doutor em literatura e que tem ensinado gerações aí de pedagogos, não é? Na arte de transmitir o gosto pela leitura? E quando a gente vê essa geração que já nasce conectada, e quando falo conectada é uma expressão literal, né? Porque de fato já nasce com o smartphone na mão, como é que dá para enfrentar esse desafio sem abandonar essas ferramentas tecnológicas, mas sem perder a paixão pelo livro? Eu vejo muito aí o papel do professor, o papel da escola. Os professores que nós estamos formando já não saem formados da mesma maneira como nós saímos, eles já estão preparados para entrar nesse mundo, dialogar com esse mundo, se estabelecer com a tecnologia.
É cedo ainda para dizer o que vai ser dessa nova geração que está vindo totalmente conectada, né? Mas eu acho que, por outro lado, é um curso natural da vida. Creio que a leitura jamais será abandonada e, assim como o próprio livro, ele continua tendo seu espaço e um espaço todo especial e convivendo paralelamente com outras formas de leitura, com os e-books, por exemplo, né? Eu acredito que não há exatamente uma concorrência. Eu acho que é um novo campo. Pode ser complementar. Pode ser complementar, pode ser até um novo espaço, uma nova possibilidade, né? Então, já há muitos trabalhos, muitas pesquisas sobre a leitura no cyberespaço, questões assim que a gente vai vivendo, e aí o papel do professor, o papel das universidades, né, na continuidade desse amor à leitura, seja ela por qual via, né? Deixa eu pegar um gancho da expressão papel e trazer agora para o literal mesmo, papel. Nós sabemos que no Brasil, 500 anos aí de descoberta, nós enfrentamos várias barreiras na questão do amor pela literatura, da paixão pelo livro, a começar pela própria questão educacional, não é? O analfabetismo, etc. Mas hoje ainda se fala, e principalmente em relação à periferia, de que o livro ainda, pelo seu preço, acaba sendo um fator impeditivo de acesso à literatura. Como é que você vê isso, principalmente quando a gente tem um olhar para a periferia das grandes cidades? Hoje a gente tem tanto livro caro como livro barato, feito num papel mais simples, né? Então, esse lado também evoluiu bastante nos últimos anos, a criação de coleções mais acessíveis e as bibliotecas, né, ambulantes, as rodas de leitura, a gente vê vários projetos. Permita-me só fazer uma pausa aqui, parabenizar na FURB, eu vi um projeto fantástico das geladeiras lá, muito bonito, pegaram 2 geladeiras, pintaram, tal, fizeram uma biblioteca quase que ambulante, não é? Parabéns aos nossos meninos da FURB que criaram esse projeto, acho que foi o pessoal do DCE da FURB. É uma biblioteca atraente, né? Um formato atraente. Então, assim, paralelamente ao preço do livro, tem também muita gente no país buscando alternativas, tanto para o preço do livro, quanto para as bibliotecas que hoje são levadas a locais antes inacessíveis. Então, assim, a criação de projetos sociais para a divulgação do livro em áreas remotas, né, do país. Eu acredito que hoje se tem mais consciência da importância do livro, da importância da leitura. Tuca, você é naturalmente especialista nessa área de literatura, mas também, como disse, na formação de pedagogas e de meninas e poucos meninos formados em letras, né? Mas vamos lá, o que é preciso hoje para nós criarmos uma geração de leitores? Quais são as alternativas que nós temos e principalmente não só criar uma geração de leitores, mas fazer com que tanto pais como filhos compreendam aquilo que estão lendo? Acho que esse é um desafio enorme que está colocado. São 2 perguntas assim grandes, né? E não há uma resposta pronta. Há todo esse fazer, há tudo isso que as universidades devolvem às comunidades nas quais estão inseridas, mas a formação de leitores, ela começa no exemplo. Ela começa naquilo que a criança vê, não só naquilo que é dito, olha, você tem que ler, né? Então a leitura não é um dever, se ela fizer parte de um cotidiano familiar, isso já é meio caminho andado. E aí vem a questão da escola, levando sempre de maneira atraente, e a criança se envolve com muita naturalidade, mas se ela é
antes de tudo, exposta a essa situação de leitura, né? E a outra questão é a questão de entender o que se lê, né? A questão interpretativa, ela passa pelo sentido, né? A importância daquela atividade ter sentido para a criança, para o jovem, para o adulto, e essa compreensão ela não ocorre se a leitura não estiver inserida num contexto social, e a parte interpretativa ela vem com o crescimento do estudante no âmbito acadêmico. Ele vai sendo exposto a vários tipos de leituras, somando-se aí todas as disciplinas, não só a disciplina de português ou de literatura, né? E ele fica uma pessoa que realmente gosta de ler, ele tem a possibilidade de chegar a ser alguém que gosta de ler, mas à medida também que ele cresce como acadêmico, né? Como um todo, né? Tuca, além do teu doutorado em literatura, você é especialista em educação, e eu tenho uma pergunta para lhe fazer, mas nós vamos responder depois do nosso Minuto Cultural. Qual é o grande desafio da educação contemporânea nos dias de hoje? Depois do nosso Minuto Cultural, não é? Quero apresentar a obra Sociedade Excitada, Filosofia da Sensação, do filósofo alemão Christoph Tierke. É uma obra de 2010, da editora da Unicamp. É um livro teórico que aborda questões inerentes à filosofia e à teoria crítica relacionadas à nossa conversa sobre sociedade, sobre mídia, sobre o mundo acelerado, um mundo diferente no qual nos inserimos após o avanço tão forte da tecnologia. O Tierke, o filósofo, aborda as questões como os ensinamentos de Marx, de Freud, como fica tudo isso nessa sociedade da imagem, da comunicação, da pressa, da mídia, e como fica tudo isso dentro do capitalismo global atual. Aí está a própria doutora Tuca, nossa convidada de hoje, fazendo a apresentação do nosso Minuto Cultural. Estamos conversando com a doutora Maria José Ribeiro, popular Tuca, que tem doutorado em literatura e que está falando sobre leitura, literatura, educação e os desafios. E, aliás, essa é a pergunta que eu fazia antes do nosso Minuto Cultural, e nós voltamos agora para o nosso bate-papo aqui com a doutora Tuca. Tuca, eu sei que os desafios na educação são enormes, gigantescos, mas vamos tentar pincelar alguns deles. Bom, os desafios são ser real, ser um agente modificador da sociedade, um agente que possa fazer a diferença num sentido positivo e que esses efeitos cheguem a se tornar visíveis, né? Nós não temos mais tempo para plantar hoje, para colher daqui a 10 anos um cidadão assim ou assado. Precisamos estar mais ou menos alinhados com esse ritmo da tecnologia, com esse ritmo da comunicação. Então, quanto mais cedo a educação devolver para a sociedade cidadãos capazes, cidadãos fortes, cidadãos que queiram continuar pesquisando, melhorando, influindo de uma maneira especial, de uma maneira obviamente positiva no seu meio, né? Que não seja uma educação morta, né? Mas que realmente se veja os efeitos desse plantio minucioso, sistemático que é feito. Tenho bastante esperança nas coisas novas, nas coisas que surgiram nos últimos anos, todas as modificações tecnológicas, elas são meios para divulgar mais amplamente tudo que se faz em educação. Vou dar um exemplo
dentro da minha carreira na universidade, eu fui editora de uma revista impressa. Lembro. Tive alguns artigos publicados. Teve artigos publicados na revista de Divulgação Cultural da FURB. Foi um periódico que esteve na universidade durante 28 anos, né? E depois toda a universidade passou para o mundo online, né? Hoje nós temos revistas científicas todas na plataforma Ser, que foi uma adaptação feita pelo IBICT do Open Journal System. E numa plataforma online, o texto científico ele vai, obviamente, muito mais longe. Então, não vejo todos os avanços tecnológicos como inimigos. Podem ser grandes amigos. Hoje, o mundo da educação também está conectado. E a influência da educação também pode ir mais longe, né? As trocas, né? Doutora Tuca, deixa eu entrar numa outra seara um pouco mais espinhosa aqui. Mas... Nós vivemos num momento claro, democratização do ensino superior e as instituições surgem a cada novo dia nesse país. Mas em meio a isso tudo, há uma frase que a nós, e tenho certeza a amiga vai concordar comigo, nos deixa incomodados. É quando se fala que a educação virou negócio. Tá? E quando se fala que a educação virou negócio, naturalmente que nós pensamos também no aluno que está ingressando nesse ensino superior e qual é o seu foco, né? É um foco estritamente profissional ou ele vai ter a capacidade de discutir de forma mínima, né, outros departamentos da vida em sociedade? O que fazer para pelo menos tentar mudar esse cenário? Esse cenário é difícil de mudar, porque o mundo virou um grande negócio, business. Eu pensei que você ia dizer a educação é um sacerdócio, porque eu quero dizer as duas coisas. Não, mas nem uma coisa nem outra. A gente não pode deixar que as coisas caiam nem para o sacerdócio, nem para o negócio. Tem que né? E é bem difícil. É a engrenagem do capitalismo global chegando à educação, chegou há alguns anos. Hoje a gente tem pessoas que realmente não têm interesse nisso tudo que nós conversamos anteriormente. Informação, que cidadão eu vou devolver para essa sociedade quando ele sair da nossa universidade aqui e tal. Né? Então, faz parte da engrenagem do capitalismo. Não, acho que é um processo que não tem volta. Acho que nós caímos da coisa vocacional por si, ou seja, não precisa pagar porque ele é um vocacionado. Caímos para o outro extremo, em alguns casos, que é um grande negócio. Mas sempre haverá as pessoas sérias, sempre haverá as universidades, as grandes universidades, os grandes colégios. Isso também sempre haverá. Bom, é aí que eu entro nessa outra proposição. Ainda é possível pensar, não é, em docentes com um nível adequado de conhecimento para continuarem essa caminhada do ensino superior? Com certeza. Esses docentes hoje são em maior número. Todos os que passaram pelas nossas mãos aqui na universidade, eles ou seguem adiante conosco mesmo. Hoje a FURB tem 2 doutorados, né? Inclusive, ou saem pelo Brasil, continuam sua formação. Eu acho que está vindo uma geração mais preparada do que a nossa geração. Nós estudamos ainda com uma certa dificuldade. É cada vez mais acessível o mestrado, o doutorado e o corpo docente como um todo. Só para fazer uma tração paralela, quando você entrou no magistério na FURB, quantos doutores nós tínhamos e quantos temos hoje? Só para termos assim uma ideia. Não tínhamos nenhum, depois tivemos uma durante... Isso foi em que ano? 90 e... Mas, quer dizer, ao longo de 20 anos... Naquela época em que nos conhecemos, né? Na especialização, 98. Eu acho que tínhamos um doutor... 97, por aí. No nosso departamento, hoje temos 5. Ótimo. Né? Futuramente teremos... Em nível de universidade, você tem esse não número? tenho número, mas
Nós sabemos que o crescimento é bem grande e também a qualidade desses profissionais, as publicações, a atuação deles dentro e fora da universidade. Por falar em doutorado, a sua tese foi dedicada a Clarice Lispector. Nos fale um pouquinho sobre o momento e o porquê levou você a se dedicar 4 anos em cima dessa belíssima escritora. Quando eu entrei no doutorado, percebi que as pessoas estavam trabalhando principalmente com autores não canônicos, mas eu sempre pensei, tem que seguir a paixão, porque com paixão já vai ser um mergulho complicado. E o mergulho de 4 anos, claro, como nós sabemos, e eu sempre gostei de Clarice Lispector, e resolvi trabalhar com a autora, mas a leitura da obra dela já vinha de longa data, né? O que mais te preocupou com o resultado da tua pesquisa, inclusive para apresentar diante da banca? Quais foram os principais questionamentos do teu trabalho? Eu não sei assim se os principais questionamentos, mas assim o que eu tentei mostrar é que mesmo uma autora considerada intimista, eu tentei mostrar com a tese, né, o lado ligado ao social, o lado dedicado à realidade à sua volta, mesmo quando ela mostrava o lado de dentro, o lado dos sentimentos humanos, né, com uma habilidade assim ímpar, né? Qual é a obra da Lispector que mais te atrai? Toda a obra, né? Vamos lá. Mas eu gostaria de falar de uma obra para quem nunca leu Clarice Lispector, né? Que lesse A Hora da Estrela, que é o trabalho mais linear dela, né? Mais afamada também. E é a história mais linear e que tem uma nítida abordagem social ali, né? Mas a obra dela é vasta, são mini-contos, são pensamentos, ela foi jornalista, sim, então... e o magnífico Perto do Coração Selvagem, né? Que é uma obra de estreia e que impactou, né, todo o país, né? Na tua visão de leitor agora, um escritor brasileiro que você destacaria, além da Lispector, que vale a pena ser apreciado? Guimarães Rosa, que alguém possa entrar em algum momento nos seus... Começando, a gente sempre sugere uma entrada pelos contos, né? E nós tivemos o privilégio de levar uma turma de letras ao Museu da Língua Portuguesa, quando, sim, o terceiro andar da exposição era dedicado a Guimarães Rosa, ao romance Grande Sertão, Veredas. Claro. Então, tudo isso motiva bastante, né? Ler, tem que haver um começo para isso, né? Eu sempre digo, ler e coçar é só começar, né? Internacional, um escritor ou escritora que lhe chama a atenção, além desse que você acabou de apresentar. Sim. Esse é mais teórica, é mais teórico, né? Eu fico com Fernando Paixão, que é português. Nós temos, às vezes a gente não conhece o que é escrito no nosso próprio idioma, Mia Couto, sim, né? Só para citar alguns do nosso idioma, né? Minha amiga doutora Tuca, qual é o conselho que você deixa às nossas amigas e amigos que estão, quem sabe, prestes a entrar numa universidade, quer por um vestibular ou por uma seleção qualquer, e que estão ainda em dúvida se vale a pena um curso de literatura, de letras? Vamos defender agora o nosso lado aqui. Com certeza. Bom, eu dou o conselho de que venham, de que vejam o que é, quais as possibilidades que um curso como Letras oferece, né? Além da literatura, toda a parte de língua estrangeira. Nós temos alemão agora aqui na FURB, na segunda turma, né? É um curso cheio de possibilidades e
vale a pena ser professor. É uma das profissões que a pessoa, quando entrevistada, sempre diz: você faria o curso de letras de novo? Você faria pedagogia de novo? Você faria matemática de novo? A resposta é sempre a mesma: sim. Só isso aí já é. Aliás, você andou também pelo mundo da língua inglesa, né? Você foi professora sim. I was a teacher. Well. 5 anos. Por falar em viajar, eu quero te agradecer aqui publicamente pela magnífica apresentação que você fez do nosso livro Mediterrâneo, lançado em 2008, acredito que foi. 2009, por aí, ou talvez um pouco mais. Acho que um pouco antes, né? Não, 2008. E foi realmente um prazer tê-la como motivadora, apresentadora do Mediterrâneo. É uma ficção, para quem não conhece, não teve contato, que fala sobre... eu nem saberia o termo técnico, não lembro mais o que seria uma metaficção, alguma coisa assim, não é? Entrando dentro da ficção, buscando alguns temas contemporâneos da atualidade para falar sobre as viagens do apóstolo Paulo na ilha de Malta. Mas eu quero, minha amiga Tuca, te agradecer, não é? Por aquele momento que a gente vivenciou junto e pela forma tão elegante como você apresentou aquela obra. Para mim foi um privilégio. O Ismael é um muito bom escritor que não investe o suficiente na carreira, e esse prefácio foi feito com base nas teorias nas pesquisas de teologia e literatura. Perfeitamente. Né? E então foi com muita pesquisa e muito carinho que eu fiz, e o romance é maravilhoso. E tem o Bilhete no Muro também. Sim. E estamos esperando mais um romance. Está saindo aí, Pedra Lapidada. Pedra Lapidada. Está saindo. Estamos concluindo a nossa entrevista com a doutora Maria José Ribeiro, a nossa amiga doutora Tuca, e ela deixa agora a sua palavra final, as suas considerações sobre literatura e aqueles que querem mergulhar neste mundo fantástico da leitura. É com você. Eu gostaria de deixar aqui um agradecimento ao Ismael pelo convite para o programa, ao doutor Ismael, doutor em literatura, e convidar as pessoas a fazerem parte, trazerem a leitura para as suas vidas, e isso faz toda a diferença em termos pessoais, em termos profissionais. Muito obrigado, doutora Tuca. Obrigado aos nossos telespectadores. Nos acompanhem toda semana aqui por este canal, também pelas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o nosso site. Estamos à sua disposição. Fique com Deus e que o Senhor o ilumine nesta nova semana. Muito obrigado.